Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 33, capítulo 242. Droga, por que esse pirralho Midori é tão difícil de lidar? A Cassia estava frenético. Ele reconhecera o aroma de God, é claro. Ele já havia participado de uma expedição para capturar God e até mesmo conseguido uma boa quantidade, mas não a havia consumido. Froese fora quem devorou God. O próprio demônio do apetite de Acácia era singular demais e, além disso, ele e a dupla Nitro Azul já tinham um plano em andamento. Executar seu plano com Pero ou o plano de selamento dos Nitros Azuis exigia que ele esperasse. E assim, mais algumas centenas de anos se passaram. Acácia sabia que para lidar com Nel primeiro precisava manifestá-lo ou devorá-lo ele mesmo. Sem God, tudo teria sido em vão. O aroma inebriante fez com que Acácia desejasse desesperadamente correr para o local onde God estava naquele instante. Mas Midori o tinha encurralado, com Enshiryu, Jiro e Dom Slime observando cada movimento seu. Ele teve sorte de conseguir absorver os ataques de Midora sem ser morto instantaneamente. Se ele morresse, a Nel simplesmente encontraria outro hospedeiro, e rastreá-la novamente seria um pesadelo. Ele precisava consumir God para manifestar Nel, mas Midora estava bloqueando seu caminho. A situação estava deixando a Cassia cada vez mais agitada. Sua ansiedade era palpável para os três homens que o observavam. Ele está ficando desesperado. God apareceu. Se o quis se preparar completamente, seu plano de ressurreição será um fracasso total. Dom Slime disse com um sorriso. Ver a Cassia tão perturbada era imensamente satisfatório. Afinal, Dom Slime e Nel eram inimigos mortais, do tipo que não descansariam até que o outro estivesse morto. Nel havia desempenhado um papel na morte de Dom Slime há muito tempo, então ver a Cassia se contorcer foi tão bom quanto ver Nel se contorcer. Gostaria de saber como o chefe Yuki está se saindo por lá. Precisando vigiar a Cassia de perto para evitar que ele escapasse. Os quatro permaneceram ali, prendendo. Ele vai ficar bem. Confie nas habilidades dele. Além disso, o Guinness está ajudando-o. Jiro pressentiu a presença do Rei Lobo, então sabia que com a ajuda de Guinness, Yuki não teria problema algum. Ao ouvir isso, Enshiryu também assentiu. Enquanto observavam a Cassia, uma fragrância ainda mais sedutora do que antes pairou no ar. A presença desse perfume revigorou a todos. Que droga, a preparação de God está completa. A Cassia percebeu imediatamente que God havia sido cozido com sucesso. Mesmo que fosse apenas uma porção, era o suficiente. Ele achou difícil de acreditar. Cozinhar God, mesmo que apenas uma pequena parte, era uma tarefa incrivelmente difícil. Para Yuki ter terminado tão rapidamente era nada menos que um milagre. Parece que você está com pressa. God é importante para você, eu entendo. Mas você não está recebendo um único toque. Midora derrubou a Cassia no chão novamente com outro soco, seus olhos fixos nele, garantindo que ele não pudesse escapar para interferir com Yuki. Embora ele e Yuki não fossem próximos, todos os ingredientes que ele havia comido foram preparados por ele. Ele não ia deixar a Cassia estragar tudo agora. Seu desgraçado. Saia da minha frente. Em um ataque furioso, a Cassia lançou um ataque indiscriminado, liberando a chuva pesada, Festa dos Reis. Este movimento condensado do apetite era uma versão aprimorada do Banquete dos Reis. A versão normal liberava apenas uma esfera dourada, mas esta liberava inúmeras esferas de apetite. E todos eles estavam apontados para a terra. Ele está nos subestimando demais. Tornado Negro. Dom Slime sacou seu garfo e faca, cruzou-os e desencadeou um enorme tornado negro que varreu a maior parte da atmosfera superior do planeta, obliterando todas as esferas. Mesmo que Dom Slime não tivesse agido, as esferas não teriam pousado. Todos os outros continentes, com exceção do sétimo, tinham seus próprios 8 reis. Portanto, eles só precisavam se preocupar mesmo com o primeiro continente. Mas Dom Slime não se importava com nada disso. Ele não tinha paciência para os outros 8 reis. Se algum deles ousasse lhe causar problemas, ele não hesitaria em transformá-los em refeição. Aquilo não era apenas uma bravata. Ele realmente tinha o poder de derrotar todos os 8 reis. Então, Dom Slime agiu sem pensar duas vezes no que os outros reis poderiam pensar. Entretanto, o aroma foi ficando mais forte. No segundo continente, onde Guinness fazia a guarda do God preparado, o chão havia se transformado em um mar de sangue e corpos. Incontáveis criaturas haviam sido mortas pelo Rei Lobo, mas mesmo assim eles continuavam vindo, uma maré interminável atraída pelo aroma cada vez mais intenso de God. Eles simplesmente não conseguiam resistir à tentação. Até mesmo Guinness ficou tentado a correr e dar uma mordida, mas ele se conteve. Como um dos 8 reis, ele precisava manter sua dignidade real. Se ele não conseguia resistir nem mesmo a esse nível de tentação, como poderia se intitular governante de um continente? Com o passar do tempo, Yuki finalmente terminou de preparar o último ingrediente. Ao sair do espaço especial de cozinha, ele se deparou com uma paisagem repleta de cadáveres de animais, todos claramente obra de Guinness. Yuki estava grato. Entre os 8 reis, ele tinha uma predileção por Guinness, talvez por causa de sua ligação com Jiro, e ele jamais esqueceria a imagem de Guinness vingando Jiro. Em comparação com o travesso rei macaco Bambina, o rei lobo era muito mais respeitável. Com a Guinness ainda contendo a onda de feras, Yuki consumiu God, seguido imediatamente por Center. Como ele não possuía o demônio do apetite, não houve processo de manifestação, apenas uma onda pura e explosiva de poder. Ele se apressou em aumentar sua força por um único motivo: lidar com Anel. Sentindo o imenso poder percorrendo seu corpo, Yuki soube com absoluta certeza que agora estava mais do que pronto para enfrentar Anel. Após comer, Yuki dividiu o God restante, guardando a maior parte e deixando um único pedaço para Guinness. Afinal, o Rei Lobo o ajudara. Era justo compartilhar.
quanto à horda interminável de feras que ainda avançava em sua direção, Yuki desencadeou um grande golpe. A força se espalhou instantaneamente por todo o segundo continente, paralisando todas as criaturas, exceto os lobos de batalha. As feras frenéticas do segundo continente congelaram no lugar. Embora um pedaço de God ainda estivesse com Guinness, elas agora estavam indefesas, incapazes de se mover, forçadas a simplesmente observar. Ao ver as feras imobilizadas, Guinness se virou e foi embora. Sua missão estava cumprida. Ele levaria sua parte de God de volta para sua matilha. Ele percebeu que Yuki não havia usado muita força no golpe. As bestas paralisadas provavelmente se recuperariam em cerca de uma semana. Uma semana sem comida ou água seria uma sentença de morte para um ser humano normal, mas para as criaturas do mundo gourmet, não era nada. Isso não teria praticamente nenhum efeito duradouro sobre eles. Com o segundo continente assegurado, Yuki partiu para o primeiro. A Cássia estava à beira do desespero, encurralada e incapaz de romper o cerco. Embora seus oponentes não pudessem matá-lo, ele estava constantemente se regenerando e devorando. A Cássia sabia de uma coisa com certeza. Se não conseguisse devorar God e Centro, seu plano entraria em colapso total mesmo que sobrevivesse. Este foi o último God nascido de uma terra plenamente madura. Embora outro possa surgir no futuro, o planeta teria que sobreviver para que isso acontecesse. E a Cássia não tinha certeza se conseguiria esperar mais algumas centenas de anos. Mais importante ainda, ele não sabia se Yuki, depois de consumir todos os 8 ingredientes lendários, seria poderoso o suficiente para matá-lo. Então ele estava desesperado. Mas o desespero dele só fez com que Midora e os outros lutassem com mais afinco. Enquanto a Cássia estivesse infeliz, 2 dos 3 estavam felizes. Talvez apenas Ishiryu ainda visse a Cássia como um professor. Midora, atormentado pela lembrança de Froese e pela manipulação de Acácia, só queria matá-lo ali mesmo. Jiro também havia abandonado qualquer resquício de sentimento após o ataque letal de Acácia. O vínculo entre mestre e aluno, um vínculo tão forte quanto o de pai e filho, era algo que Jiro compreendia bem. Foi Acácia quem o ensinou a controlar seu poder, a técnica de golpe paralisante, e o trouxe para o mundo humano, onde ele conheceu Setsuno. Por tudo isso, Jiro estava profundamente grato. Mas aquele ataque havia resultado em uma vida perdida. Jiro pagou essa dívida com a própria vida. A partir daquele momento estavam quites. Então, Jiro não sentia mais culpa em atormentar seu antigo mestre. Parece que você ainda não conseguiu acabar com esse cara. Enquanto a batalha continuava, Yuki apareceu. O aroma persistente de God impregnava nele, e a atenção de Acácia imediatamente se voltou para ele. Capítulo 243. Acácia ficou atônito. Percebeu que não conseguia sentir a presença de Yuki. Se não o tivesse visto com os próprios olhos, não teria acreditado que havia alguém ali. Claramente Yuki foi quem devorou God. Mas seu nível de poder parecia tão baixo. Um instante depois, Acácia entendeu. Não era que Yuki fosse fraco, era que ele próprio era fraco demais. Yuki o havia superado completamente, não apenas em poder, mas em um nível fundamental de existência. A diferença era tão grande que ele nem sequer conseguia perceber a sua aura. Este era o Yuki atual. Tanto sua força quanto seu domínio superavam todas as criaturas da Terra, com exceção do demônio branco, que residia dentro de Toriko. Mas Yuki já havia replicado o poder do demônio branco. Mesmo que o atacasse, ele tinha um jeito de se defender. Além disso, o demônio branco só estava interessado em Toriko. Sempre fora indiferente a tudo mais, por isso era improvável que o atacasse. O demônio do apetite desse cara tem uma capacidade de devorar insana, e sua cura é fora de série. Matá-lo não é fácil. Jiro balançou a cabeça negativamente. Todos eram mais fortes que Acácia, mas sua resistência absurda o tornava impossível de derrotar. Eles estavam presos em uma guerra de desgaste. Eu preparei God. Assim que lidarmos com Nel, você poderá matá-lo. Yuki disse. Nesse caso, vamos começar. Midora, recue. Agora temos um jeito de lidar com a Acácia. Jiro gritou. Midora, que também tinha visto Yuki chegar, estava sinceramente perplexo. Ele estava causando um verdadeiro inferno em Acácia, mas o desgraçado simplesmente não morria. Imediatamente, ele recuou. Continuar a luta era inútil. Era melhor esperar até que eles tivessem um plano sólido. Com Midora de volta, Yuki lançou um pequeno pedaço de God e Center na frente de Acácia. Coma tudo. Era isso que você estava esperando, não é? A jogada deixou todos os envolvidos, de ambos os lados, completamente atônitos. Não me olhe assim. Primeiro precisamos tirar o Nel dele. Como mais você vai matá-lo? Ao ver suas expressões confusas, Yuki explicou. De repente a compreensão surgiu. Era verdade. Nel era o apetite de Acácia. Para separá-lo dele, ele precisava comer todos os 8 ingredientes lendários. O plano original dos nitros azuis para selar o Nel era semelhante. Alimentá-lo com os lendários 8 ingredientes, deixar que ele devorasse Acácia e revivesse completamente. Para então selar o Nel ressuscitado. Em teoria, era um plano razoável. Afinal, Nel, como qualquer outro demônio do apetite, simplesmente reencarnaria com células gourmet se fosse morto, encontrando um novo hospedeiro. Portanto, não podia ser destruído, apenas selado. A ideia dos nitros azuis era sólida, mas eles subestimaram fatalmente o poder do Nel. A lata dourada foi feita com os materiais das 7 feras, cujo nível máximo de captura chegava a cerca de 4.000. Por mais especial que fosse o material, ele não resistiria a um ataque dessa magnitude. O plano deles estava fadado ao fracasso desde o início. Ao ouvir Yuki, o rosto de Acácia se iluminou. Ele não sabia o que Yuki estava planejando, mas sabia que seu próprio plano agora poderia prosseguir. Assim que ele comesse esses 2 ingredientes, seu poder aumentaria exponencialmente e seu plano voltaria aos trilhos.
O olhar de Acácia para Yuki mudou. De repente, ele achou o jovem incrivelmente agradável. Sem querer perder mais um segundo, Acácia preparou-se para comer os 2 ingredientes antes que algo mais desse errado. Enquanto fazia isso, Yuki entregou alguns ingredientes aos 3 brutamontes. Ele não tinha interesse em Acácia, acabar com ele era tarefa deles. Um pequeno aumento de poder não faria mal. Quanto a Yuki, ele tinha que lidar com o anel. Com a eliminação do Dom Slime de seu corpo, o poder de Ishiryu aumentou após ingerir os ingredientes. Nenhum demônio do apetite apareceu. Jiro já havia se fundido com seu demônio do apetite, então sua força apenas aumentou. Dos 3, apenas Midora liberou seu demônio do apetite. Este não hesitou em dizer nada, simplesmente permitindo que Midora o comesse. Midora já havia comido seu menu completo no passado, então não havia risco de seu demônio se voltar contra ele. Acácia também se separara de seu demônio. Nel agora estava livre. Nel é meu. Acácia é sua. Livre do Nel, Acácia não parecia mais um monstro, mas sim um homem de meia idade. O Nel, por outro lado, tinha a aparência de uma criatura bizarra, semelhante a um macaco. Nel, vem aqui. Ao ver Yuki aparecer repentinamente entre ele e Nel, Acácia percebeu o plano de Yuki, atacar Nel diretamente. Isso não fazia parte do plano dele. Ele queria o Nel de volta dentro de si. Ele não estava tentando se fundir completamente com o Nel e devorá-lo, mas sim tomar emprestado seu poder e protegê-lo. Contudo, Yuki não lhe deu qualquer chance. Ao ouvir o chamado de Acácia, Nel avançou em sua direção, mas o punho de Yuki foi mais rápido. Um único soco lançou Nel para o espaço sideral. Nel reagiu instantaneamente absorvendo a energia do ataque de Yuki e retornando em direção a Acácia. Como eu imaginava, isso não era suficiente. Nesse caso, não vou me conter. Yuki cerrou o punho. Desta vez, ele usou golpe poderoso não em Nel, mas em si mesmo, alimentando sua própria raiva. Afinal, raiva era o sabor que Nel mais detestava. Dessa vez, o soco de Yuki lançou Nel ainda mais longe. Ele não ousou absorver sua energia, pois estava saturado de uma raiva terrível e avassaladora. Uma emoção intensa invadiu Nel, o gosto que ele mais detestava o atacando implacavelmente. Estava se tornando insuportável. Aonde você pensa que vai? Seu oponente sou eu. Sem as habilidades de cura e devoradora do Nel, o que você pode fazer agora, Acácia? Midora encarou Acácia. Sem sua carta na manga, Acácia estava completamente exposto. Ele ainda era perigoso, com certeza, mas seu poder estava severamente debilitado sem Nel. Mais importante ainda, todas as suas habilidades que lhe permitiam salvar vidas vinham do Nel. Sem ele teria perdido a maior parte de sua força e todas as suas habilidades especiais. Midora. Acácia estava furioso, mas também profundamente impotente. Quem diria que seu próprio bumerangue voltaria para atingi-lo? De acordo com seu plano, ele havia feito tudo o que era possível para provocar a raiva dos outros. Sua manipulação anterior de Midora tinha como objetivo manter aquela raiva acesa. A fúria de antes fora perfeita. Mas agora, com o anel do outro lado, aquela raiva era inútil para ele. Havia se tornado uma arma usada contra ele. Não tem mais nada a dizer? Então dê um recado para Froese, pensando bem, você não merece estar com ela. Depois que você morrer, lembre-se de não perturbá-la. Com isso, Midora desferiu um soco, cuja força imensa lançou Acácia para longe. Dessa vez, os ferimentos no corpo de Acácia não desapareceram. Mas ele ainda era Acácia, ele conhecia a técnica de impacto por danos. Ele imediatamente usou esse poder para absorver o dano, liberando uma parte da energia. Essa força liberada causou devastação no 4º continente atrás dele. O soco de Midora o lançou do 1º continente até o 4º. Dano por impacto. Quase me esqueci que você conhecia esse truque. Mas quantas vezes você pode usá-lo? Os ataques de Midora caíram como uma tempestade torrencial. Acácia estava em um estado deplorável. O golpe de dano era uma técnica poderosa, mas não podia ser usada indefinidamente. O ataque de Midora foi tão implacável que Acácia mal teve chance de usá-lo. Se bem me lembro, o golpe de Midora é de nível avançado, certo? Ishiryu acariciou o queixo. Parecia que Acácia havia cavado a própria cova. Ele acabará de expor a própria fraqueza do golpe de dano. Embora Midora não usasse essa técnica específica, suas próprias habilidades de golpe eram de nível avançado. Conhecendo a fraqueza, Midora poderia encontrar uma oportunidade para desfazer o ataque a qualquer momento. Quanto mais dano Acácia absorvesse agora, mais rápido ele morreria depois. É verdade. Acácia está apenas adiando o inevitável. Mas estou mais interessado no que está acontecendo lá. O que aquele garoto Yuki está tentando fazer? Ao ver Yuki derrotar Nel como se ele fosse um saco de pancadas, Jiro ficou extremamente curioso. Yuki era inegavelmente o mais forte agora, contudo, ele não estava usando todo o seu poder para matar Nel. Ele apenas o atacava continuamente. Ele deve ter seus motivos. Só precisamos garantir que nada dê errado. E Shiryu disse. Não havia necessidade de saber tudo naquele momento. A resposta se revelaria no final. Tudo o que eles precisavam fazer era observar. Capítulo 244. Você se esqueceu de algo, Acácia? Eu não conheço o dano de derrubada, mas você acabou de expor a fraqueza dele para todos. E pelo visto, você não consegue mudar onde o dano é armazenado, consegue? Midora olhou para Jiro, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto. No segundo seguinte, seu punho atravessou a boca de Acácia, desfazendo instantaneamente o golpe de dano. O movimento deixou Acácia completamente atordoado. Ele sentiu a enorme quantidade de dano armazenado explodir dentro de si, e uma onda de desespero o invadiu. Ele planejava apelar para Midora, explicar seu grande plano, falar sobre o passado. Apelar para a compaixão era sua única saída. Mas ele jamais
imaginou que Midora seria tão implacável, tão decisivo. Um único golpe fatal. Aquilo era uma prova de quanto Midora havia mudado. Ele não era mais o garoto ingênuo de séculos atrás. Este homem endurecido era uma criação da própria Acácia, o fruto de uma semente plantada há muito tempo. Se Acácia se arrependia de suas escolhas, isso era uma questão para os mortos. Ele não tinha espaço para arrependimento agora. O dano selado dentro dele era muito maior do que aquele que Jiro havia contido na história original. Tanto que Acácia nem teve tempo de proferir suas últimas palavras antes de ser reduzido a nada pela força aterradora. Finalmente acabou. Ao ver Acácia morrer, Midora sentiu uma mistura complexa de alívio e vazio. Apesar de tudo, aquela família um dia lhe dera o aconchego de um lar. E além daquele desgraçado da Acácia, todos os outros o trataram com gentileza, uma gentileza que persistia até hoje. O pensamento deixou em conflito. Mas logo, um sorriso surgiu em seu rosto, um sorriso de libertação. Centenas de anos de repressão desapareceram num instante. Então, no fim das contas, chegamos a isso. O coração de Icheril estava pesado enquanto ele observava Acácia desaparecer. Ele não conseguia deixar de se perguntar. Se ele tivesse agido todos aqueles anos atrás, será que algo disso teria acontecido? Se ele tivesse intervido naquela época, Froese talvez não tivesse morrido, Midora não teria se tornado assim e a Terra jamais teria enfrentado essa crise. Era da natureza de Icheril culpar a si mesmo primeiro antes de procurar defeitos nos outros. É um final apropriado. Ele deixou de ser o Acácia que conhecíamos há 500 anos, no momento em que Froese morreu. Jiro já havia devolvido essa vida a Acácia. Então, embora também se sentisse um pouco dividido ao vê-lo morrer, aos seus olhos, a morte dele foi para o melhor. Rugido. No momento em que Acácia morreu, Nel enlouqueceu completamente. Ele ainda não havia sido totalmente revivido. Embora comer os 8 ingredientes separasse uma pessoa de seu demônio da fome, isso não significava que o demônio estivesse realmente vivo novamente. O próximo passo era simples, ou a pessoa devorava o demônio, ou o demônio devorava a pessoa. Normalmente, desde que você tivesse coletado e consumido seu menu completo, após o demônio do apetite aparecer, ele se fundiria ativamente ao seu corpo em vez de devorá-lo. No momento em que Acácia e Nel foram separados, Yuki e Midora intervieram. Midora matou Acácia. Isso significava que não importava o que Nel fizesse, acabaria morrendo novamente. Sua revitalização foi um fracasso. Acácia está morto, não é? Nesse caso, é a sua vez. Você deveria ter aproveitado aquela refeição raivosa agora há pouco. Ao observar o estado atual de Nel, Yuki sentiu que já era o suficiente. O corpo de Nel havia se expandido bastante. Isso não se devia a um aumento de força, mas sim à sua raiva. Yuki havia infundido uma quantidade suficiente de emoção raivosa em seus movimentos e a canalizado para o corpo de Nel. Devido a essa raiva, Nel não devorava essas coisas, então seu corpo havia atingido seu limite. Nel possuía uma habilidade especial de devorar, permitindo-lhe devorar tudo, mas agora não queria devorar, então teve que suportar a situação com seu próprio corpo e, naturalmente, não conseguiu se manter firme. Ao perceber que a raiva havia se acumulado a um ponto crítico, Yuki soube que era a hora de enviá-la em sua jornada final. Yuki usou diretamente o poder do demônio branco em seu corpo. Mesmo com sua força atual, usar o poder do demônio branco pareceu um pouco opressivo, mas seu corpo agora conseguia suportar alguns ataques, e isso era mais do que suficiente para lidar com Nel. No momento em que Yuki desferiu o golpe final, a força aterradora empurrou Nel para além desse limite. Seu corpo começou a inchar violentamente. Então, sua boca se abriu amplamente e uma flutuação espacial especial surgiu. Em seguida, uma grande quantidade de ingredientes emergiu desse espaço e disparou em direção ao universo. Esses ingredientes, em parte, eram do universo vermelho e em parte do universo azul. Mas agora Nel não estava no universo azul, então esses ingredientes naturalmente beneficiaram o universo vermelho. Quem são esses? Ao ver Nel liberando freneticamente vários ingredientes, todos perguntaram com uma expressão perplexa. Esses são todos os ingredientes que a Nel devorou no passado. A Nel se alimenta de emoções, principalmente do medo das criaturas que come. Os ingredientes em si estão armazenados em um espaço especial dentro dele, semelhante ao mundo das almas, onde o tempo está congelado. É por isso que todos ainda estão vivos. Este universo está prestes a ficar muito mais interessante. Yuki disse com um sorriso. Essa foi a razão pela qual ele não matou Acácia imediatamente. Com seu poder, ele poderia tê-lo destruído facilmente antes mesmo que ele comece os 2 últimos ingredientes lendários. Esses são ingredientes do universo azul, isso é ótimo. Ishiryu, prepare-se, vamos explorar o universo agora. Para Dom Slime, uma terra era pequena demais. Se não fosse por seu renascimento, ele não teria permanecido na Terra por tanto tempo. Espaço, hein? Talvez seja a hora de darmos uma olhada. Ishiryu estava muito curioso para saber como era o universo agora. Afinal, ele nunca havia saído da Terra. Quanto à Organização Gourmet Mundial, deixar a gestão a cargo de Manson foi a melhor opção. Manson tinha desejos, mas também se importava com o mundo humano, então Ishiryu se sentiu mais à vontade em deixar a Organização Gourmet Mundial aos seus cuidados. Até quando esse cara vai continuar divulgando os ingredientes? Cerca de 3 dias depois, a operação da Nel para liberar ingredientes ainda não havia parado. Isso deixou todos um tanto sem palavras. Estamos falando de um universo inteiro de ingredientes. Leva tempo. A menos que o espaço dentro dele colapse de uma vez, tem que ser assim. Dom Slime balançou a cabeça negativamente.
Os ingredientes de um universo inteiro, o número era assustadoramente grande. E o que observava atentamente os diversos ingredientes que voavam para fora. Logo, ele encontrou seu alvo em meio a tantos ingredientes. Ele não planejava interceptar nenhum ingrediente ali, porque esses ingredientes eram completamente desconhecidos. Se ele os interceptasse ali, poderia se deparar com algo absolutamente aterrador. Mas havia uma criatura que preocupava muito Yuki, e essa era Nitro Azul. Ele sabia que o clã Nitro Azul não era apenas Perry e os outros 7. Eles tinham sido uma nação muito próspera no passado, até que a Nel mudou tudo. Além dos 8 Nitro Azul, os outros foram devorados diretamente pelo Nel. Esses Nitro Azuis não haviam morrido, mas sim sido selados naquele espaço por N-Els. Embora alguns Nitro Azuis não representassem uma ameaça para a Terra atual, uma civilização inteira deles era outra história. Embora esses Nitro Azuis estivessem espalhados pelo universo, tornando quase impossível para eles encontrarem a Terra novamente, e o que não estava disposto a deixar nenhuma ponta solta. E francamente, ele não tinha nenhuma simpatia por eles. Esses caras eram implacáveis e arrogantes ao extremo, assim como os dragões celestiais de One Piece. A única diferença era que apenas alguns dragões celestiais eram realmente fortes, enquanto os Nitro Azuis eram entidades cósmicas com poder genuíno. Yuki interceptou diretamente esses Nitro Azuis. Antes que pudessem reagir ao que estava acontecendo, ele usou um golpe eterno neles. Ao mesmo tempo, ele retirou as flores Sandorico. Em segundos, o Nitro Azul entrou em estado de animação suspensa. A umidade em seus corpos foi completamente liberada. Por agora, vou colocar esses caras na lata dourada. Quando formos para o espaço mais tarde, encontrarei um buraco negro e os jogarei lá dentro. Yuki olhou para o grupo de Nitro Azul que havia sido derrotado e assentiu com satisfação. Ninguém se opôs. Os Nitros Azuis eram seus inimigos mortais. Eles foram a razão da morte de Froese, e suas ações não lhes renderam nada além de ódio. Nesse instante, o chão começou a tremer violentamente. Enormes rachaduras se espalharam como teias de aranha pela superfície do planeta. Isto é, a Terra está prestes a explodir? Grande batida. Ao sentir a mudança no solo sob seus pés, Jiro reagiu muito rapidamente e usou um grande golpe para acalmar a Terra que desmoronava. Parece que a Terra atingiu seu limite. Impedimos o colapso, mas o dano já está feito. Não podemos reparar as partes quebradas. Gigi se pronunciou. Nos últimos dias, com o fim da grande batalha e a abundância de ingredientes por toda parte, multidões já haviam chegado. Ao ver como a Terra havia se transformado, ele imediatamente compreendeu o que estava acontecendo. Capítulo 245. Ele quisera detê-los naquela época, mas não tinha poder suficiente. Os Nitros vermelhos eram pouco mais que escravos. O abismo cósmico entre as duas raças era simplesmente imenso. Não, ainda há uma maneira de restaurá-lo. Posso copiar a sorte gastronômica para você? Midora olhou para Yuki. No instante em que Yuki olhou para ele, Midora viu um olhar de determinação em seus olhos. Ele percebeu que Yuki já tinha vontade de morrer. Faz sentido. Froese tinha sido a razão da sua vida. Quando ela se foi, a culpa o manteve firme. Quando ele descobriu a verdade, essa culpa se transformou em ódio. Agora, com tudo perdido, ele não tinha mais motivos para ficar. Queria ir ao mundo das almas e encontrá-la novamente. Para ele, a morte era um caminho bem-vindo para o reencontro. Mas primeiro, ele tinha uma última coisa a fazer. Ele sabia que o que havia feito ao mundo humano estava errado. Agora, com a Terra nesse estado, ele usaria seus últimos momentos para se redimir. Copie se puder. Yuki balançou a cabeça. Não importava se ele concordava ou não. A habilidade de Midora era copiar, não roubar. Ele podia copiar a sorte gastronômica de qualquer maneira. É claro que a sorte gastronômica que ele copiou não se comparava à original. Ela só podia servir como uma arma de uso único contra inimigos. Mas mesmo assim era incrivelmente poderosa. Ao mesmo tempo, como se respondessem às suas intenções, quantidades massivas de Center começaram a jorrar das rachaduras no solo. Essa devia ser toda a reserva do planeta, armazenada nas profundezas do núcleo da Terra. O volume era impressionante, cobrindo quase metade da superfície do planeta. Com essa quantidade de recursos do Center e as habilidades de Midora, restaurar a Terra era totalmente possível, assim como no final da história original. Você já se decidiu, Midora? Jiro e Shiryu naturalmente também perceberam sua decisão. Do ponto de vista de irmãos, eles não queriam que isso acontecesse. Mas ao verem seus olhos determinados, também souberam que sua persuasão seria inútil. Já fiz tantas coisas erradas. Devo ao menos reparar parte disso. Considerem isso uma expiação. Além disso, ter vocês dois como meus irmãos é uma grande sorte. Midora raramente sorria. No segundo seguinte, ele abriu bem a boca e inúmeras especiarias gourmet jorraram ao longo do centro, cobrindo o chão e bombardeando o planeta inteiro. À medida que os temperos gourmet da Midora se espalhavam pelo mundo, o planeta, que já havia se expandido até o seu ponto de ruptura, começou a se curar rapidamente sob essa onda de poder culinário. Terras mortas ressurgiram com força, à medida que novas plantas e animais brotavam por toda parte onde essas forças atuavam. O mundo humano, reduzido a um deserto árido, estava se revitalizando sob essa energia, não apenas se recuperando, mas se tornando mais abundante do que nunca. É claro que essa abundância era puramente natural, não fruto da civilização humana. Após essa transformação massiva, o mundo humano precisaria ser completamente reconstruído. Mas para a humanidade, isso foi uma notícia fantástica. O impacto das especiarias gourmet foi enorme, mas inofensivo para as pessoas. Trocar alguns prédios que foram tomados pela vegetação pela restauração de todo o mundo humano a um estado ainda mais fértil do que antes? Foi uma pechincha incrível. O que está acontecendo agora?
A terra do mundo humano realmente se recuperou. As pessoas que sobreviviam com ingredientes do mundo gourmet contemplaram a paisagem revitalizada em completo choque. Terras que antes eram completamente áridas agora fervilhavam de vida vegetal. Eles podiam ver frutas e plantações comestíveis crescendo por toda parte. Incrédulos colheram alguns e provaram, eram ingredientes reais e genuínos. Essa mudança milagrosa levou toda a humanidade à celebração. Afinal, ter o mundo de volta ao normal era o melhor resultado possível. Claro, eles ainda tinham o pássaros bilionário e ingredientes do mundo gourmet, mas nada se comparava à restauração de seu próprio lar. Todas as cicatrizes da Terra haviam sido curadas, e a fragmentação do planeta agora era coisa do passado. É claro que isso significava que o bastão da delícia permaneceria na Terra, e contanto que o planeta não se despedaçasse novamente, não poderia ser reorganizado para produzir novos ingredientes. Mas os habitantes da Terra não eram como o Nitro Azul. Ser capaz de proteger seu lar era o suficiente. Ninguém se importava com algum ciclo cósmico de ingredientes, especialmente porque o universo já estava rico em ingredientes depois que as especiarias gourmet se espalharam. Quanto a Midora, seu corpo já havia se desvanecido no nada, dissolvendo-se completamente no ar. Aquela onda final de especiarias gourmet consumiu tudo que lhe restava, e o que não sentiu pena dele. Considerando tudo que Midora e seus seguidores haviam feito, aquilo era apenas pagar suas dívidas. E Shiryu e Jiro não ficaram esperando os ingredientes aparecerem. Em vez disso, foram diretamente ao local de sepultamento de Froese e o enterraram lá também. Jiro também cuidou de outro assunto, a transferência do túmulo de Acácia. Ele não destruiu o túmulo, mas aquele lugar guardava as memórias da família, e o túmulo de Acácia não tinha mais o direito de estar ali. Ele havia provado ser digno da Nel, mas não deles. Ele não podia mais ser considerado parte daquela família. Então Jiro transferiu seu túmulo para outro lugar. O tempo passou e eventualmente todos os ingredientes presos no corpo de Nel foram finalmente liberados. Quanto ao próprio Nel, uma vez que expeliu esses ingredientes, sua forma desmoronou. O motivo era simples, as acácias tinham desaparecido. Na história original, Acácia havia consumido Nel inicialmente. Parecia que eles haviam se fundido, mas isso era uma ilusão. Se eles tivessem realmente se fundido completamente, os ingredientes no corpo de Nel jamais poderiam ter sido liberados. Então, quando o golpe final do demônio branco derrotou Acácia, ele realmente morreu. Mas em sua morte, ele permitiu que Nel o devorasse, alcançando a ressurreição completa. Após a liberação desses ingredientes, a própria natureza do Nel mudou. Em vez de se alimentar de emoções, ele poderia de fato saborear a comida. O Nel não consumiria mais desespero, ele poderia comer normalmente. Essa transformação foi o que permitiu a sobrevivência de Nel. Caso contrário, Toriko e os outros jamais teriam permitido que uma entidade tão perigosa continuasse viva. Mas agora, Acácia nunca teve a chance de deixar Nel devorá-lo. Ele foi morto muito rapidamente. Isso significava que o renascimento de Nel era apenas temporário. Embora sua essência tivesse se transformado, o prazo para sua ressurreição havia expirado. Assim, após liberar todos esses ingredientes, o Nel simplesmente desapareceu. Talvez no futuro, o Nel se manifeste novamente nas células gourmet de alguém, mas essa versão reformada não seria nem de longe tão aterrorizante quanto antes. É claro que, dado seu apetite voraz, quem fosse parasitado precisaria ser incrivelmente forte. Mas esse era um problema para um futuro distante. E o que não se dava ao trabalho de se preocupar com isso. Durante esse tempo, além de esperar que a Nel liberasse os ingredientes, ele estava explorando a área. Aquela era a base da Nitro Azul, então ele imaginou que poderia haver algo valioso por ali. E não se decepcionou. A nave espacial que o Nitro Azul usava para viagens interestelares ainda estava lá. Isso realmente reforçou o quão arrogantes essas criaturas eram. Eles possuíam sua própria nave espacial avançada, mas se recusaram a levar Joey e os outros consigo, forçando-os a construir a sua própria. Era como se eles considerassem os humanos inferiores a eles, indignos de compartilhar o mesmo ar. A nave espacial trazida pela Nitro Azul continha todo o seu banco de dados tecnológico. A tecnologia deles era realmente impressionante, afinal, eles podiam viajar entre universos. Embora lhes faltasse poder bruto, sua longevidade lhes havia dado uma quantidade absurda de tempo para desenvolver tecnologia fora de série. E o que estava, na verdade, grato pela arrogância do Nitro Azul naquele momento. Esses caras se sentiam tão intocáveis na Terra que não se deram ao trabalho de criptografar nada, deixando toda a sua biblioteca tecnológica escancarada para ele vasculhar. É claro que a maior parte da tecnologia deles não lhe interessava. Ele só se importava com duas coisas: tecnologia de viagens interestelares e o satélite gourmet. Dominar as viagens espaciais poderia permitir que ele visitasse outros universos coloridos no futuro. Mas o satélite gourmet? Isso era algo completamente diferente. Esse aparelho era absolutamente impressionante. Na história original, ele podia observar todo o universo, e até conseguiu vislumbrar os próprios deuses gourmet. Por um instante, o satélite gourmet detectou esse ser de dimensão superior, uma forma de vida colossal, medida em anos-luz, uma entidade tão massiva que usava galáxias inteiras como pratos de jantar. Capítulo 246. Você esteve mexendo na tecnologia deixada pelos nitros azuis esse tempo todo. Encontrou algo útil? Jiro perguntou, observando Yuki. Nos últimos tempos, além de observar os ingredientes liberados pela Nel, Yuki havia passado a maior parte do tempo mexendo na tecnologia que os nitros azuis haviam abandonado. Na verdade, encontrei algumas coisas interessantes. Vai levar muito tempo para entender tudo completamente, mas algumas coisas são imediatamente úteis, como esta. Após alguns ajustes, Yuki projetou uma grande tela repleta de imagens e textos que já haviam sido traduzidos. Ele havia inserido a linguagem humana no sistema, permitindo que ele traduzisse automaticamente.
Agora, Giro podia ler as informações exibidas. Taipan cósmica nível de captura, 530.000. Será esta uma enciclopédia gourmet? E de Another Universo? Os olhos de Giro se arregalaram ao ler a tela. Um ingrediente como aquele não poderia existir na Terra. A serpente-mãe na Terra já era gigantesca, estendendo-se por mais de 220.000 quilômetros. Era um pouco fina, mas sua escala era inegavelmente absurda. Mas a cobra desta enciclopédia, embora tivesse as proporções de uma cobra normal, era maior que o planeta inteiro e se alimentava de outros mundos. Seu nível de captura foi impressionante, 530.000. Para colocar isso em perspectiva, os 8 reis da Terra mal ultrapassaram o nível de captura de 6.000. Mesmo o God mais poderoso da história havia acabado de atingir 10.000. Mesmo Toriko e Acácia em seu auge, atingiam apenas níveis de 30 a 50.000. Uma criatura com um nível na casa das centenas de milhares era, sem dúvida, aterrorizante. Estes são ingredientes do universo azul. Neo os devorou, mas agora foram todos liberados em nosso universo vermelho. E o que explicou? Na verdade, a enciclopédia dos nitros azuis não era totalmente confiável, era mais uma referência. O poder deles era limitado, então seus dados inevitavelmente apresentavam discrepâncias. E quanto mais forte uma criatura se torna, menos o nível celular representa sua força real. Era preciso avaliá-la pela aura. Sentir a aura era muito mais confiável do que confiar nos dados dos nitros azuis. Os ingredientes do universo azul são tão poderosos assim? Isso não nos coloca em um perigo incrível? De repente, Giro percebeu que, com essas criaturas agora em seu universo, a Terra poderia ser atacada a qualquer momento. O que eles fariam se uma dessas coisas resolvesse tratar o planeta deles como um lanche? Não precisamos nos preocupar com isso. De acordo com os registros do Nitros Azuis, quando você usa células gourmet para preparar um planeta, o bastão do sabor do universo fica para trás nesse mundo. Enquanto esse bastão permanecer, o planeta estará seguro. Nenhuma criatura poderosa o ameaçará, a menos que queira ser rejeitada pelo próprio universo. Você pode pensar nisso como se a Terra tivesse uma sorte gastronômica incrivelmente poderosa. Então o planeta em si não corre nenhum perigo. Mas uma vez que você sai da Terra, aí é uma história completamente diferente. E o que disse com um sorriso. A Terra era agora essencialmente uma zona inicial, e uma absolutamente segura. Seres poderosos o suficiente para destruir planetas não ousariam se meter com ele. E quanto àqueles que não estavam nesse nível, as potências da Terra dariam conta deles sem problemas. Portanto, o planeta era bastante seguro. Os Nitros Azuis e a Acácia eram exceções. Um grupo havia preparado o planeta e o outro era nativo. O universo não podia interferir com eles. Mas qualquer forasteiro enfrentaria a intervenção do universo. Não havia necessidade de se preocupar com criaturas poderosas visando a Terra. É claro que eles ainda precisavam ter cuidado com as ameaças internas. Não seria bom se algum lunático decidisse explodir o planeta. Afinal, há de tudo um pouco. Com bilhões de pessoas, era inevitável encontrar alguns malucos. Mas mesmo assim, destruir a Terra não era fácil. Seria necessário um nível de poder na casa dos milhares, no mínimo. E no instante em que alguém sequer pensasse em tentar, os 8 reis agiriam. Ultrapassá-los não era tarefa fácil. Principalmente porque os 8 ingredientes lendários só apareciam uma vez a cada algumas centenas de anos. Sem eles, alcançar o nível dos 3 alunos de Acácia, quanto mais superar os 8 reis, era praticamente impossível. Portanto, eles realmente não precisavam se preocupar com o surgimento de tal ameaça. E caso surgisse, a Terra tinha protetores capazes de lidar com ela. E Shiryu, por exemplo, ele tinha poucos desejos mundanos. Embora viajasse pelo universo em busca de aventura, sempre retornava para garantir a segurança da Terra. Com uma figura poderosa como ele de guarda, alguém praticamente sem ambição pessoal, qualquer problema na Terra poderia ser facilmente suprimido. Desde que a Terra esteja segura, isso é tudo o que importa. Quanto a aventurar-se no espaço, isso não é problema. Giro disse rindo. Tendo crescido no mundo gourmet, ele sabia que segurança absoluta era um mito. Não seria uma aventura sem riscos. Ir para o espaço era uma escolha pessoal. Se você fizesse essa escolha, tinha que estar preparado para morrer a qualquer momento. Era como se alguém do mundo humano entrasse no mundo gourmet pela primeira vez, o perigo estava por toda parte. Após conversarem por mais um tempo, Giro retornou ao mundo humano. E o que, no entanto, ficou para trás. Ele ainda precisava dominar o funcionamento do satélite gourmet. O satélite gourmet foi uma das maiores conquistas dos Nitros Azuis, e o que não tinha intenção de deixá-lo se perder. Mas o conhecimento necessário era imenso. Mesmo com sua memória fotográfica e capacidade de compreensão extraordinária, aquilo era o ápice de incontáveis anos de pesquisa sobre o Nitro Azul. Ele não conseguiria dominá-lo da noite para o dia. Mas o que tinha seu próprio método, a cozinha móvel. Embora a experiência subjetiva do tempo estivesse sempre presente para ele, depois de passar tanto tempo treinando no mundo das almas e no espaço de God, a passagem do tempo não o afetava mais tanto. Ele ativou a cozinha móvel, usando sua aceleração temporal para absorver o conhecimento. Dessa forma, muito pouco tempo transcorreria no mundo exterior. E assim, sem mais nem menos, Yuki dominou rapidamente o funcionamento do satélite gourmet. Embora soubesse como operá-lo, ele ainda precisava entrar fisicamente no satélite para controlá-lo. Sua localização não era distante, bem ao lado da Terra. Era uma estrutura ainda maior que o próprio planeta. Os humanos não conseguiam vê-lo porque estava camuflado. Após localizar o satélite, Yuki explicou a situação aos outros. Um satélite gourmet? Ele consegue observar o universo inteiro? Os Nitros Azuis tinham algo tão incrível assim. Todos se interessaram imediatamente. Aventurar-se no cosmos era incrivelmente perigoso. Se uma ferramenta como o satélite gourmet pudesse ajudá-los a evitar parte desse risco, seria inestimável. Exatamente.
Todos nós vimos o quão fortes são os nitros azuis. Embora sejam mais fortes que os nitros vermelhos, um único nitro não se compara a um 8-rei. Com esse poder, eles nem conseguiriam se espalhar livremente pela Terra. Mas eles se saíram muito bem no universo azul. Se não fosse pelo Neo, eles nunca teriam vindo para cá. Tudo graças ao satélite Gourmet. Ele não só consegue observar o universo, como também transmitir informações a velocidades incríveis. Foi assim que os nitros azuis conseguiram navegar pelo espaço e evitar a maioria dos perigos. E o que explicou? Era por isso que eles conseguiam viajar pelo universo azul apesar de seus poderes relativamente baixos. Claro, havia exceções. Alguns perigos eram inevitáveis. O universo estava repleto de criaturas poderosas. Embora o satélite pudesse observar o cosmos, não podia estar observando todos os lugares ao mesmo tempo. Só podia prestar auxílio dentro de um determinado alcance e período de tempo. E alguns elementos cósmicos se moviam tão rápido que o perigo podia chegar antes mesmo de o satélite o detectar. Mas mesmo com essas limitações, o satélite Gourmet era uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ele podia eliminar a grande maioria das ameaças. Para qualquer pessoa que viaje pelo espaço, contar com sua ajuda tornaria as coisas muito mais seguras. E nem sequer exigia uma grande equipe. Era quase totalmente automatizado. Bastava uma pequena equipe de funcionários-chave para lidar com quaisquer problemas que surgissem. Aquilo parece incrível. Você sabe onde fica? Todos olharam para Yuki, ansiosos para saber sua localização. Fica bem perto da Terra. Os nitros azuis o camuflaram, então não conseguimos vê-lo a olho nu. Tenho que admitir, a tecnologia deles é realmente impressionante. Yuki disse. Ouvir isso só deixou todos mais animados. Sob a orientação de Yuki, eles embarcaram na jovem concha gigante, que era capaz de viajar pelo espaço. É claro que usá-lo para viagens espaciais tinha seus riscos. Ainda era muito pequeno, e as conchas gigantes levam muito tempo para crescer. E quando ficasse grande demais, as viagens espaciais se tornariam ainda mais arriscadas. Quanto maior você for no espaço, mais atenção atrairá. Mas um tamanho menor significava menos suprimentos. O espaço não era como a Terra, onde você podia reabastecer em qualquer lugar, contanto que fosse forte o suficiente. Na imensidão do vazio entre os planetas, se a comida acabasse, você teria que esperar a morte chegar. É claro que isso não se aplicava a Yuki. Ele tinha seu próprio espaço com um suprimento infinito de ingredientes e podia viajar para outros mundos à vontade. Ele não tinha com o que se preocupar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 247. Eles alcançaram rapidamente o satélite Gourmet. Assim que entraram em um certo alcance, o efeito de camuflagem foi desativado. As pessoas na Terra ainda não conseguiam vê-lo, mas aqueles aqui agora podiam contemplar a estrutura gigantesca. Os nitros azuis realmente fizeram jus à sua idade. Construir um satélite Gourmet tão grande assim é ainda maior que a Terra adulta. Todos ficaram maravilhados. Era uma prova da vida útil infinita dos nitros. Um projeto demorado como esse era perfeito para eles. E o que os conduziu para dentro? Ele já sabia como operar o satélite, então para ele foi simples. Mas para todos os outros, suas ações eram completamente incompreensíveis. Embora vários deles tivessem centenas de anos, isso não significava que entendessem de tecnologia. Eles haviam passado a maior parte de suas vidas focados em se fortalecer. Eles não eram analfabetos digitais, mas seu conhecimento era limitado. A pessoa mais entendida em tecnologia ali era Ishiryu. Como presidente da Organização Gourmet Mundial, ele tinha que saber um pouco de tudo, mas seu conhecimento se limitava à tecnologia humana. A tecnologia dos nitros azuis estava em um nível completamente diferente. Para Ishiryu, as ações de Yuki eram como observar alguém lendo um texto antigo e indecifrável. E como todo o texto estava no idioma nitro, isso representou uma dor de cabeça ainda maior para eles. Finalmente, após várias dezenas de minutos, Yuki conseguiu ligar o satélite Gourmet. Consumia uma quantidade enorme de energia para funcionar, então os nitros azuis geralmente o mantinham desligado. Yuki era incrivelmente poderoso, e sua velocidade era assustadora. Mas mesmo ele demorou muito para ativar o sistema, o que demonstrava sua complexidade. E isso foi apenas a inicialização. Ele ainda precisava entregar o sistema para a automação. Caso contrário, levaria uma eternidade. Com o satélite em funcionamento, Yuki, movido pela curiosidade, levou sua potência ao máximo. Ele queria ver se conseguiria observar os deuses Gourmet. Na história original, eles só tinham conseguido vislumbrar algo rapidamente, mas Yuki queria testar se sua sorte gastronômica faria alguma diferença. Quando o satélite atingiu a potência máxima, a tela principal na sala de controle começou a piscar rapidamente. Logo em seguida surgiu uma imagem que deixou todos completamente sem palavras. Na imensidão do espaço, ao lado de uma vasta galáxia, estavam sentadas diversas figuras colossais de proporções inimagináveis. O quê? Que diabos é isso? Todos olhavam boquiabertos para as figuras humanoides gigantes na tela. Os objetos à sua frente eram galáxias inteiras. E de acordo com os dados do satélite, a galáxia que estavam observando era ainda maior que a Via Láctea. A Via Láctea tem entre 100 mil e 160 mil anos-luz de diâmetro. Levaria esse tempo para atravessá-la, mesmo a velocidade da luz. E uma galáxia ainda maior que essa não passava de uma mesa de jantar para esses seres. Era impossível imaginar o quão terrivelmente poderosos eles eram. A imagem do satélite estava desfocada, nítida o suficiente apenas para mostrar que eram humanoides. Quaisquer outros detalhes foram completamente perdidos. Enquanto todos permaneciam em silêncio atônito, as figuras gigantes pareceram pressentir a presença de todos. Viraram a cabeça e olharam diretamente para eles.
A sensação de serem observados por aqueles seres fez com que o corpo de todos se enrijecesse. Até mesmo Yuki sentiu isso. Em seu nível atual, ele não se comparava a seres de dimensões superiores. Ele nem era o mais forte do mundo material, estava muito longe do nível deles. Assim que a pressão se tornou insuportável, Yuki percebeu repentinamente que o ambiente ao seu redor havia mudado. Ele estava em um mar de estrelas, e ao seu redor, várias figuras se erguiam. Pelas suas formas, ele os reconheceu como os deuses gourmet que acabará de ver. Mas agora, eles tinham o tamanho dele. E ele tinha quase certeza de que aquele não era o mundo real. Você é interessante. Existe uma divindade dentro de você. Antes que Yuki pudesse falar, um dos deuses gourmet se pronunciou. As palavras o confundiram por um instante, mas então ele se lembrou de seu sistema. A tal divindade só podia ser por causa do sistema. Não podemos ver a verdadeira natureza da divindade dentro de você, apenas sentir sua presença. Você pode ter a chance de se tornar um de nós. Enquanto falava, um lampejo de luz penetrou na mente de Yuki, e ele descobriu que agora possuía um novo conjunto de conhecimentos. Um método para extrair e utilizar a divindade. Quando você tiver extraído e se fundido completamente com a divindade dentro de si, poderemos acolher um novo membro em nossa espécie. Aguardamos sua chegada. Esse conhecimento foi, sem dúvida, um presente dos deuses da gastronomia. Por que você está me dando isso? Yuki estava perplexo. Por que lhe dariam algo assim sem motivo algum? Ele não sentia nenhuma malícia, e seu sistema não reagia, mas mesmo assim estava confuso. Desde o nosso nascimento, o número de deuses gourmet tem sido constante. Enquanto o mundo existir, nós existimos. Nenhum outro ser jamais alcançou o nosso nível. Portanto, estamos curiosos. Será que a divindade dentro de vocês permitirá que alcancem o nosso plano de existência? Vocês não tinham um método para extrair e usar isso. Nós lhes demos. Aguardamos ansiosamente o nascimento de uma nova linhagem. Talvez suas vidas longas e monótonas tivessem lhes dado esperança de um novo companheiro. Eles conseguiam sentir a divindade dentro de Yuki, mas não tinham certeza de sua natureza. Estavam curiosos para ver até que alturas ele poderia chegar. Entendo. Nesse caso, obrigado. Yuki não perdeu mais tempo com palavras. Ele não tinha certeza se estavam dizendo a verdade, mas não custava tentar. Mas ele não tentaria isso neste mundo. Ele iria para outro. Ele não acreditava que os deuses gourmet pudessem atravessar mundos, nem que pudessem ver a verdadeira natureza de seu sistema. Talvez tivessem apenas pressentido a divindade. E por acaso o sistema tinha algo que se encaixava nessa descrição. Então, ele deixaria este mundo e o testaria. Se fosse real, não haveria problema. Embora seu sistema não possuísse inteligência real, ele não acreditava que permaneceria inerte caso sua existência fosse ameaçada. Ele descobriria com certeza depois de deixar o mundo de Toriko. De nada. Com isso, o ambiente ao seu redor mudou novamente, e ele estava de volta ao satélite gourmet. As imagens dos deuses gourmet desapareceram da tela. Ninguém ao seu redor parecia ter notado sua ausência. Ou o tempo havia parado, ou ele nunca havia saído, sua mente simplesmente adentrando aquele espaço estranho. Mas o conhecimento que ele tinha na cabeça era real. Não tinha sido uma alucinação. O que foi aquilo agora há pouco? Foi uma alucinação? Os discos dos nitros azuis mencionam algo sobre esses seres? Todos tinham 1 milhão de perguntas para Yuki. Um ser daquela magnitude era simplesmente incompreensível demais para se compreender. Uma criatura do tamanho de um planeta já era suficientemente assustadora. Mas um ser humanoide maior que uma galáxia, isso era algo completamente diferente. Esses eram os deuses gourmet, deuses verdadeiros, eles existem em uma dimensão superior à nossa. Portanto, embora seus corpos sejam imensos, eles não interferem em nossa dimensão. Mesmo que atravessassem a Via Láctea, ela não seria afetada em nada. Portanto, não precisa se preocupar. O satélite teve muita sorte de ter conseguido capturar essa imagem. E o que explicou que normalmente o satélite não seria capaz de vê-los. Sua sorte gastronômica devia estar em ação novamente, afinal, era uma das forças fundamentais deste mundo. Deuses gourmets? É difícil acreditar que deuses realmente existam neste mundo. Todos ficaram chocados. A existência de deuses verdadeiros, seres que transcendiam toda a vida, foi uma revelação que abalou o mundo. Outros seres poderosos, como os 8 reis, eram fortes o suficiente para influenciar a natureza, mas ainda assim eram tangíveis e acessíveis. Mas os deuses da gastronomia, esqueça tocá-los, até mesmo observá-los era quase impossível. Tudo dependia da sorte. Muito bem, não vamos nos preocupar com os deuses gourmet. De qualquer forma, não podemos interferir com seres desse nível. Vamos nos concentrar no universo à nossa frente. Yuki disse. Capítulo 248. Por um tempo, Yuki permaneceu nas instalações, ensinando a equipe da Organização Gourmet Mundial, cuidadosamente selecionada, a operar a nova tecnologia. A maioria deles não possuía células gourmet e não eram particularmente fortes, mas eram brilhantes quando se tratava de ciência. Ele só ensinou a eles o básico da observação. O satélite gourmet estava repleto de sistemas avançados que levariam mais de 1 ou 2 dias para dominar, e Yuki não podia ficar para ensinar tudo. Ele já havia traduzido o idioma nitro, e Shiryu havia trazido os 3 sábios do sabor para assumirem o projeto. Com isso resolvido, Yuki finalmente poderia se concentrar no que mais importava, o presente dos deuses gourmet e o próprio sistema. Ele temia ser enganado pelos deuses da gastronomia. As chances eram pequenas, mas nunca é demais ser cauteloso. Assim, ele decidiu não estudar o dom deles no mundo de Toriko. Depois de mostrar à equipe da Organização Gourmet Mundial as funções básicas do satélite gourmet, ele retornou à Terra e, em seguida, ao mundo de Shokugeki no Soma. Ali, ele iniciou o processo de extração da chamada divindade de seu sistema, utilizando o método fornecido pelos deuses gourmet. No instante em que começou, o sistema se transformou. Todo o lago começou a ferver, e um fluxo de informações inundou sua mente.
Assim que o fluxo de dados diminuiu, Yuki finalmente entendeu. O método dos deuses gourmet havia funcionado, era como uma chave. Durante todo esse tempo, ele apenas arranhara a superfície do verdadeiro potencial do sistema. Seu poder era tão imenso que ele não fora digno de ver sua verdadeira face. Mas agora a chave havia destrancado a porta, revelando a verdadeira função do sistema. A partir daquele momento, a função de pescar havia desaparecido. Ele nunca mais pescaria nada no lago. Em vez disso, a própria água se tornaria a base de sua força. Tudo que ele havia pescado antes era uma manifestação da água do lago, criada com o único propósito de fortalecê-lo e treiná-lo. Agora que ele havia alcançado um certo nível de poder, esses métodos sutis não eram mais necessários. Seu corpo agora podia suportar o impacto direto da água do lago. A água aprimoraria continuamente todas as suas habilidades, transformando-as em capacidades que cresceriam e evoluiriam, não apenas cresceriam, mas cresceriam a uma taxa amplificada inúmeras vezes. Quanto à divindade mencionada pelos deuses gourmet, o sistema de fato a possuía. Era uma função pré-programada, parte do verdadeiro poder do sistema, que só se tornaria acessível quando ele estivesse pronto. Os deuses gourmet só conseguiram pressentir isso porque o sistema liberou intencionalmente uma pequena parte de sua aura para que eles a encontrassem. O objetivo do sistema era ajudá-lo a ficar mais forte. Não forçava a seguir um caminho específico, simplesmente apoiava o caminho que ele escolhia, ajudando-o a progredir cada vez mais. E o caminho que ele escolheu foi o caminho da culinária. Entre os 3.000 grandes caminhos, nenhum era inerentemente melhor ou pior que o outro, cada um simplesmente tinha suas próprias características únicas. O caminho da culinária não era diferente, e era o caminho que melhor lhe convinha. Ele jamais o abandonaria por outro só porque o considerava inferior. Um caminho nunca foi fraco, apenas a pessoa que o percorria. A força sempre veio do indivíduo, não das regras que ele seguia. O método que os deuses da gastronomia lhe haviam concedido era impecável, mas ele já não precisava dele. A chave abrirá a porta, e a porta agora permaneceria aberta para sempre. A chave estava obsoleta. Ele agora havia alcançado a divindade. À medida que ela se fortalecesse, ele se tornaria uma existência como os próprios deuses gourmet. E à medida que sua divindade continuava a crescer, ele estava destinado a superá-los. Essa era a vantagem de ser um trapaceiro. É claro que o sistema apenas fornecia os meios para se fortalecer, cabia a ele fazer o trabalho. E o que ficou mais do que satisfeita com isso. Foi um acordo perfeito. Quando ele finalmente dominasse completamente esse caminho, o sistema teria cumprido seu propósito e deixaria de existir. Nessa altura, ele já teria poder suficiente para criar um sistema idêntico com um estalar de dedos. Então é isso que o sistema realmente é. É uma conquista enorme. O caminho da culinária. Pensar que se tornar um chefe divino é apenas o primeiro passo nessa jornada. E o que agora tinha uma compreensão cristalina de sua própria situação. O caminho da culinária era uma jornada incrivelmente longa. Depois de todo esse tempo, ele mal havia chegado à entrada. Mas era exatamente isso que o entusiasmava. Ele estava ansioso para ver até onde esse caminho levaria. Sob o batismo de sua recém-descoberta divindade, seu poder ressurgiu com força. Se seu nível de poder anterior era da ordem das centenas de milhares, agora era da ordem dos milhões. Esse era o poder aterrador da divindade. E continuaria a crescer à medida que ele absorvesse mais. Era ainda mais monstruoso do que as células gourmet. É claro que a divindade não era algo que todo ser vivo possuía, e o que só a tinha porque trapaceava. Em toda a longa história do mundo de Toriko, apenas os deuses gourmet o possuíram. Nem mesmo God, o ser mais poderoso nascido da Terra, possuía a verdadeira divindade. Embora fosse uma besta divina, sua divindade era mera imitação, uma cópia barata criada pelo planeta. Foi por isso que God, apesar de seu status divino, era tão fraco. Na Terra tinha poucos rivais. Mas na imensidão do universo, seu nível de poder era uma piada. Como alguém que possuía a verdadeira divindade e o que compreendia seu imenso poder. Ele sabia com absoluta certeza que a divindade de God era uma farsa. Agora que ele compreendia a verdadeira natureza de seu sistema, também havia adquirido a capacidade de viajar entre mundos com outros. Ele reuniu todos e contou-lhes sobre o outro mundo. Seu plano era que eles aprimorassem suas habilidades no mundo de Toriko. Quase todos ao seu redor eram chefes. Eles eram os candidatos perfeitos para trilhar o caminho da culinária. Apenas uma pessoa poderia alcançar o topo de uma trilha, mas isso não significava que fosse um beco sem saída para todos os outros. Aqueles que eram adequados para um determinado caminho ainda podiam percorrê-lo, simplesmente não conseguiam alcançar o cume absoluto se alguém já o tivesse reivindicado. Segundo as informações do sistema, ninguém ainda havia alcançado o ápice do caminho da culinária. Esse era o objetivo dele. Mas mesmo que ele não conseguisse chegar ao topo, isso não importava. Ele e as pessoas ao seu redor não precisavam mais se preocupar com coisas como expectativa de vida. Não havia necessidade de perseguir tais coisas com obsessão desesperada. Ele queria chegar ao topo, mas não estava tão fixado nisso a ponto de se tornar uma fixação paralisante. Ele sempre fora uma pessoa de espírito livre. Capítulo 249. Podemos ir para outro mundo? Todos estavam empolgados após ouvirem a explicação de Yuki. Os chefes mais fortes do mundo de Shokugeki no Soma só podiam ir até certo ponto. A chance de entrar em um mundo com chefes transcendentais era uma oportunidade incrível. Isso mesmo. Posso te levar lá agora, mas você precisa estar preparado. Yuki explicou o contexto e a situação do mundo de Toriko. Ele não estava preocupado com a segurança deles, mesmo sem ele, eles ficariam bem. Cada um deles possuía células gourmet. Mesmo tendo-as despertado recentemente, sua força era aterradora, pelo menos, da perspectiva das pessoas daquele mundo. E Yuki estaria lá, verificando como eles estavam de vez em quando. Ele falou-lhes sobre o mundo e deu-lhes tempo para colocarem os seus assuntos em ordem. Depois de todos estarem acomodados, era hora de irmos para o espaço.
Com o nível de células gourmet na casa dos milhões, ele não podia exatamente sair por aí à solta pelo universo, mas certamente podia se proteger. Ele não estava preocupado com a própria segurança. E desta vez planejava levar Nono consigo. Afinal, ela era sua parceira. Agora que ele podia transportar pessoas para outros mundos, podia mandá-la embora ao primeiro sinal de perigo. Ele não precisava mais se preocupar com o antigo problema. Ele podia escapar do perigo, mas e aqueles que estavam com ele? Foi por isso que ele havia planejado ir ao espaço sozinho. Mas agora, ele poderia levá-la sem nenhum problema. Ele contou seu plano para Nono. Ela ficou radiante com a ideia de ir com ele, mas imediatamente perguntou se seria um peso. Só depois que ele a tranquilizou, garantindo que ela não o atrasaria, ela concordou em acompanhá-lo em sua busca por mais ingredientes no cosmos. Enquanto Yuki e Nono se preparavam, todos os outros também se organizavam para suas próprias jornadas. E Shiryu e Don Slime já haviam partido, planejando explorar primeiro a área próxima após utilizá-la como reconhecimento com o satélite gourmet. Os 4 reis celestiais, Jiro e os outros estavam fazendo seus próprios preparativos, todos animados com a perspectiva de explorar o espaço. Até mesmo a vovó Setsuno, revigorada e com uma nova perspectiva de vida, estava ansiosa pela aventura, e o que não precisou se preparar muito. Ele não precisava de suprimentos. Outros tiveram que usar o satélite gourmet para planejar rotas seguras com pontos de abastecimento, um processo difícil e demorado. A maioria deles viajava em conchas gigantes juvenis. Havia muito poucos monstros de acampamento capazes de viagens interestelares. Os conchas gigantes juvenis tinham capacidade de armazenamento limitada, então não conseguiam carregar muita comida. Eles dependiam de pontos de abastecimento. E todos eles tinham planos de contingência. No espaço, um erro pode ser o último. Senhor Yuki, nós realmente vamos lutar contra essa coisa? A bordo de uma jovem concha gigante, Yuki e Nono deixaram a Terra. Mas seu primeiro destino não era o cosmos profundo. Era uma ameaça muito mais próxima de casa. Um colossal taipan cósmico espreitava no espaço próximo à Terra. Era maior que o próprio planeta, com um nível de captura de 530 mil. Embora não tenha atacado a Terra, representava uma ameaça para qualquer um que deixasse o planeta. Mas o principal motivo pelo qual Yuki o estava visando era simples. Ele estava curioso para saber qual era o seu gosto. Então, ele planejou capturá-lo primeiro. Com um nível de poder na casa dos milhões, derrotar uma criatura com um nível de algumas centenas de milhares seria brincadeira de criança. Os níveis de poder neste mundo não eram lineares. Certos limiares provocavam uma mudança qualitativa no poder. Na Terra, o nível 5 foi o primeiro grande marco. Abaixo disso, os números ainda podiam fazer diferença. Acima dele, eram praticamente irrelevantes. O próximo grande salto ocorreu no nível 100. Abaixo disso, mesmo uma criatura perto do nível 90 tinha poder destrutivo limitado. Mas uma vez que uma criatura ultrapassava a marca de 100, como os membros da besta quádrupla, a mudança era aterradora. O salto seguinte foi ainda maior. O nível 6000, o reino dos 8 reis, seres cuja própria vontade podia alterar o ambiente. Depois vieram as dezenas de milhares, onde residia God. E agora, Yuki estava na casa dos milhões, outro marco gigantesco. Com sua força atual, esmagar o taipan cósmico seria moleza. Não se preocupe, eu resolvo isso. Yuki disse com um sorriso, tranquilizando Nono. Vendo sua confiança, e com a enciclopédia gastronômica do Nitro Azul bem ao lado deles, ela sabia que ele não faria nada imprudente. A taipan cósmica era aterrorizante, mas ela confiava nele. Se ele havia tomado essa decisão, devia estar certo do resultado. Assim, os dois pilotaram a concha gigante em direção às coordenadas fornecidas pela Organização Gourmet Mundial. A Organização Gourmet Mundial classificou a cobra como uma ameaça de alto nível. Com um nível de captura tão elevado e sua proximidade com a Terra, ela exigia monitoramento constante e planejamento de contingência. Então, quando Yuki anunciou sua intenção de capturá-la, a equipe da Organização Gourmet Mundial ficou perplexa. Eles sabiam que ele era forte, mas também conheciam o nível de captura da cobra. Mais de 500 mil. As criaturas mais poderosas da Terra, os 8 reis, nem chegaram perto. Mas foi uma ordem de Yuki, que agora detinha um dos mais altos níveis de autoridade na Organização Gourmet Mundial, ao lado do presidente Manson e do ex-presidente Shiryu. Suas ordens deviam ser cumpridas sem questionamentos. Todos no satélite gourmet estavam de olho nele. Estavam ansiosos para ver como seria uma batalha entre Yuki e o taipan cósmico. Enquanto observavam, a jovem concha gigante aproximou-se da serpente. A concha era tão pequena, e Yuki estava ocultando sua aura tão bem, que a taipan nem sequer os notou. Para uma criatura maior que a Terra, eles eram como micróbios. Seria necessário equipamento especial até mesmo para vê-los. Parece que o chefão ainda não nos notou. Yuki disse com um sorriso. Eu sabia que era grande, mas vê-lo de perto é assustador. Uma única escama é tão enorme que você nem consegue ver as bordas. A imensidão da criatura era um choque visual enorme. Yuki não se surpreendeu. A coisa era absurdamente grande. Esta é a oportunidade perfeita para testar um novo movimento. Punição divina gourmet. As calorias de Yuki aumentaram drasticamente e no instante seguinte, uma enorme mão dourada materializou-se no vazio do espaço. Era um movimento que a Cássia havia usado na história original, uma mão de calorias douradas que segurava a Terra entre os dedos como uma bolinha de gude. Diante da punição divina gourmet, um planeta não era nada, e a versão de Yuki era muito mais assustadora do que a de Acácia. A mão gigante se abriu e, como se agarrasse uma enguia, arrancou o taipan cósmico do vazio. Presa em seu aperto colossal, a serpente pressentiu o perigo e liberou uma poderosa onda de energia.
Diante da morte, toda criatura lutaria com todas as suas forças. Os ingredientes deste mundo estavam dispostos a serem devorados, mas apenas se você tivesse força para capturá-los. E naquele momento o Taipan cósmico lutava por sua vida, debatendo-se violentamente para escapar das garras da mão calórica. Capítulo 250. O Taipan cósmico se debateu com toda a sua força, mas seus esforços foram completamente inúteis contra a punição divina gourmet de Yuki. A diferença entre eles era simplesmente imensa. Percebendo que sua força bruta era inútil, a serpente abriu suas enormes mandíbulas e liberou um raio de energia aterrorizante. Não havia dúvidas, se aquela explosão tivesse atingido um planeta, qualquer coisa que não fosse uma estrela supergigante teria sido vaporizada instantaneamente. Mas o ataque atingiu inofensivamente a punição divina gourmet. Foi completamente ineficaz. Com um aperto repentino de sua colossal mão formada por calorias, Yuki esmagou o enorme Taipan cósmico, transformando-o em uma bola contorcida de escamas e músculos. Se ele não quisesse preservar a carne, aquele único aperto o teria reduzido a nada. Quanto maior o nível de captura de uma criatura, mais tenaz é sua força vital. Mas um oponente mais forte desfere um ataque ainda mais poderoso. O golpe de Yuki extinguiu instantaneamente a força vital da serpente desde suas células. Nenhuma habilidade regenerativa, por mais potente que fosse, seria capaz de reverter a situação. E é isso. Taipan cósmico capturada. Yuki anunciou isso ao guardar a serpente em sua dimensão pessoal. Senhor Yuki, sua força é simplesmente surreal. Capturar uma fera com um nível na casa das centenas de milhares com tanta facilidade. Nono disse com a voz cheia de admiração. Ela havia presumido que mesmo para Yuki, capturar o Taipan cósmico seria uma batalha difícil e prolongada. Ela não poderia estar mais enganada. Ele o derrotou em um único movimento. O aparecimento daquela mão em forma de calorias, maior que um planeta, foi um choque ainda maior do que a própria serpente. De volta ao satélite gourmet, a equipe da Organização Gourmet Mundial ficou completamente estupefata. Eles jamais imaginaram que Yuki pudesse ser tão poderosa. Era algo que desafiava toda a lógica. Bem, agora eu já ultrapassei essas criaturas por uma margem considerável. Yuki disse com um sorriso. Ele sabia que não demoraria muito para que as pessoas começassem a especular sobre uma ligação entre ele e os deuses gourmet. Parecia inacreditável, mas sua ascensão meteórica ao poder também era. Como diz o ditado, não se cria um dragão em uma poça d'água. Os ingredientes da Terra, na melhor das hipóteses, poderiam nutrir um ser com um nível de captura de cerca de 100 mil. Para ir além, mesmo devorando o planeta inteiro, não seriam suficientes recursos para o nascimento de tal ser. Mas Yuki nunca havia saído da Terra. Seu poder devia vir de outro lugar. E não faz muito tempo, todos eles haviam testemunhado os deuses gourmet. Embora os deuses tivessem desaparecido, eles os notaram antes de partirem. Quando se elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Cedo ou tarde, alguém acabaria ligando os pontos. Mas Yuki não se importava. E daí se eles soubessem que ele havia sido notado pelos deuses gourmet e recebido algo deles? Nem mesmo a força combinada de todo o planeta seria suficiente para resistir a um único de seus dedos. Agora ele podia usar o poder do demônio branco sem qualquer restrição. Claro que, da sua perspectiva atual, nem mesmo o poder do demônio branco era tão impressionante assim. Sua própria divindade lhe permitia perceber um poder que transcendia completamente o plano físico. A divindade era uma força de dimensão superior. Por mais poderosos que fossem os universos preto e branco em comparação com os outros no cosmos de 5 cores, eles ainda estavam presos à sua dimensão. Jamais poderiam se comparar a um poder de dimensão superior. Tendo alcançado a divindade, Yuki estava destinada a ultrapassar rapidamente o cosmos de 5 cores e ascender a um plano ainda mais elevado. Após lidar com o Taipan cósmico, Yuki contatou novamente os membros da Organização Gourmet Mundial no satélite gourmet, pedindo-lhes que transmitissem as coordenadas de outras criaturas poderosas nas proximidades da Terra. O Taipan não era a única ameaça por aqui, era apenas a que estava mais próxima. Yuki planejou eliminar todos os perigos potenciais da área, tornando-a mais segura para viagens futuras. Seguindo suas ordens, a equipe da Organização Gourmet Mundial entrou em ação. Um a um, Yuki caçou as bestas cósmicas, capturando-as para usar como ingredientes. A maioria dessas criaturas foi documentada na Enciclopédia Culinária dos Nitros Azuis, que abrangia tanto o universo vermelho quanto o universo azul. Quando os nitros azuis chegaram ao universo vermelho, eles não encontraram a Terra e começaram seu trabalho imediatamente. Eles vagaram por muito tempo procurando um planeta adequado, antes de finalmente descobrirem a Terra e os nitros vermelhos que lá viviam. Foi então que seu grande plano começou. Portanto, eles estavam muito familiarizados com o universo vermelho. Em média, as criaturas de lá eram mais fracas do que as do universo azul. Mas ainda havia muitos que eles não conseguiam controlar, e foi por isso que recorreram ao seu plano antigo, cozinhar o planeta. Dessa forma, embora ainda não fossem invencíveis no planeta que estavam preparando, contanto que não provocassem alguns seres específicos, poderiam fazer o que bem entendessem. Os nitros azuis eram realmente um bando patético, incapazes de capturar ingredientes de alta qualidade, tiveram que recorrer a métodos tão indiretos. Mas os registros deles estavam se provando incrivelmente úteis para Yuki. Com o apoio da rede de inteligência da Organização Gourmet Mundial, ele rapidamente limpou o espaço ao redor da Terra de quaisquer ameaças imediatas. É claro que isso não significava que fosse completamente seguro.
O universo estava cheio de criaturas errantes sem território próprio. Não havia como prever quando um deles poderia se aproximar da Terra. Nesse ponto, a menos que o que retornasse, os outros teriam muita dificuldade em lidar com tal ameaça, mesmo à medida que se fortaleciam por meio de suas próprias explorações cósmicas. Seu progresso eventualmente diminuiria conforme o poder de seus demônios do apetite se esgotasse. Somente Toriko, com os demônios azul e branco ainda dentro dele, poderia continuar a desenvolver seus poderes. E com o demônio branco atuando como seu guarda-costas, contanto que ele não procurasse encrenca, suas chances de se deparar com perigo real no espaço eram relativamente baixas. Com a área limpa, Yuki e Nono aventuraram-se mais profundamente no cosmos. Os caçadores gourmet que deixaram a Terra depois deles descobriram que suas viagens iniciais foram muito mais seguras. A Organização Gourmet Mundial, no entanto, forneceu menos suporte de inteligência a não-membros. Afinal, seus recursos e mão de obra eram limitados. Eles não podiam ajudar a todos. Em sua viagem pelo espaço profundo, Yuki traçou uma rota com 2 ingredientes específicos como destinos finais, o mamute final e o mamute cósmico. O mamute do fim era um ingrediente do menu completo de Toriko na história original. Ele só conseguiu prová-lo ao dar uma mordida na Cássia durante o confronto final entre eles. Naquela época, a Cássia tratava tudo como ingrediente, inclusive Toriko. Mas Toriko, impulsionado por seu apetite voraz e fúria, inverteu os papéis e tratou a Cássia como um ingrediente. A Cássia deve ter sido completamente pega de surpresa. Um verdadeiro momento pai-filho, de uma forma peculiar. A façanha de Toriko foi ridícula, mas ele realmente conseguiu provar o mamute do fim. O poder de um protagonista verdadeiramente irracional. O mamute do fim era um ingrediente único, mesmo no universo azul, e o que ficou intrigado. Por meio do satélite gourmet, ele localizou uma trilha. Ele também descobriu que essa rota o levaria não apenas ao mamute final, mas também a outro ingrediente, o mamute cosmos. O mamute cósmico também constava na enciclopédia dos nitros azuis. Era uma criatura supermassiva do tamanho de uma estrela, e mais importante, viajava em manadas. Eles podiam correr livremente pelo espaço, e devido ao seu tamanho e número imensos, suas debandadas pareciam um rio de estrelas em movimento. O mundo de Toriko era simplesmente absurdo. De acordo com a enciclopédia, esses mamutes cósmicos tinham um nível de captura na casa das dezenas de milhões. Embora o próprio nível de captura de Yuki fosse apenas na casa dos milhões, ele estava crescendo a uma taxa incrível, e foi por isso que ele ousou mirar neles. Em contraste, Don Slime e Shiryu e os outros estavam mirando em criaturas com níveis de captura um pouco acima de 10.000. Eles não eram Yuki. A força deles tinha limites. Jiro era um pouco mais forte, capaz de lidar com criaturas às dezenas de milhares. O renascimento de Don Slime impactou significativamente Shiryu. Embora ele ainda possuísse células gourmet, não conseguia mais desenvolver seu demônio do apetite, o que limitava seu potencial. Jiro, por outro lado, já havia se fundido com seu demônio. Empoderado pelos lendários 8 ingredientes, sua força alcançara dezenas de milhares. Mas na vastidão do espaço, a diferença entre 10.000 e algumas dezenas de milhares era insignificante. Algum tempo depois de todos terem partido, os 4 reis celestiais também deixaram a Terra. Uma vez no espaço, a distância entre Toriko e os outros começou a aumentar. Com 3 demônios da apetite dentro de si, incluindo o incrivelmente poderoso demônio branco, Toriko podia extrair continuamente o poder deles, superando em muitos outros reis. Mas nenhum deles se comparava a Yuki. Ele estava ficando mais forte a um ritmo visível diariamente. A divindade era simplesmente poderosa assim, uma força de uma dimensão superior. Seu poder estava aumentando vertiginosamente, mas por enquanto, era um dom que ele não podia compartilhar. Ele só podia continuar a se fortalecer sozinho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.